Bom dia, bem-vindo ao segundo programa das T-Talks, uma iniciativa da Microsoft Portugal e da EY, em parceria com o ECO, que dá destaque a um conjunto de conversas sobre o panorama atual, as tendências e os desafios dos setores mais relevantes da economia portuguesa. Num tempo de acelerada mudança, queremos perceber como é que a tecnologia, novos modelos de negócio estão a transformar o mercado em diferentes setores. Hoje vamos falar sobre a saúde e para a conversa temos Sandra Mateus, Public Sector Account Executive da Microsoft, Miguel Amado, Partner GPS and Health, Science and Wellness Consulting Services da EY, e Alexandre Lourenço, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Muito obrigado aos três pela vossa presença. Sandra, vou começar por si e lhe perguntar, parece que às vezes a digitalização é uma panaceia, compram-se os equipamentos e os problemas quase por milagre se resolvem, mas não é bem assim, não é? Não chega a ter estes equipamentos e esta tecnologia para ter resultados. É preciso capacitar profissionais, alterar processos. Estamos a fazer isto com a intensidade suficiente? Bom, obrigada. Eu começaria por dizer que primeiro precisamos de encontrar a tecnologia certa para resolver o problema certo. É verdade que temos muita tecnologia, há quem diga até que temos no mundo a tecnologia necessária para resolver todos os problemas que podemos imaginar, essa tecnologia já existe. E no caso específico da saúde, e olhando para Portugal, nós temos já muita tecnologia disponível e muita tecnologia disponível nos hospitais e nas entidades de saúde. Acho que vamos ter agora um quadro de investimento muito relevante para atualizar essa mesma tecnologia. O tema do Plano de Recuperação e Resiliência traz investimentos significativos. É também sabido que, e falou do tema dos equipamentos, nós temos equipamentos obsoletos por todos os hospitais e precisam rapidamente ser atualizados, mas essa atualização não traz por si só uma resolução de um problema, traz uma atualização para as necessidades que são atuais, não traz a resolução do problema. É preciso darmos o salto a seguir, e o salto a seguir é utilizar essa tecnologia que vai estar disponível a resolver os problemas certos. E dando aqui alguns exemplos, não nos basta ter disponível a tecnologia para fazer teleconsulta ou telemotorização, que é a tecnologia que já existe, é preciso alterar a forma como são feitas as consultas de uma forma sistemática nos hospitais e nas entidades de saúde, alterar essa tecnologia, alterar a forma como é feita essa utilização da tecnologia para que se torne sistémica, se quisermos, e para que se possa daí tirar os melhores proveitos. E, portanto, não é uma questão de existir ou não a tecnologia, acho que ela já existe e a que não existe está disponível, pode ser adquirida, mas é usá-la no momento certo. E para isso acontecer, também é preciso capacitar os profissionais de saúde a utilizar essa tecnologia nos momentos certos. Nós temos que passar muito rapidamente da utilização da tecnologia, daquela visão de a tecnologia tem esta funcionalidade para o que é que esta tecnologia, que problema é que me vai ajudar a resolver. E acho que não temos feito esse caminho e precisamos de o fazer. E só assim a tecnologia será efetivamente uma solução para muitos dos problemas que nós encontramos hoje na saúde também em Portugal. Miguel, uma das questões que muitas vezes é levantada é que os profissionais de saúde despendem muito tempo com tarefas administrativas, tempo esse que podia, pelo menos em parte, ser dedicado aos doentes. Como é que a digitalização e a mudança de processos pode, por exemplo, ajudar a resolver este problema? Antes de mais, bom dia. Obrigado pela pergunta, André. De facto, eu acho que há aqui um ângulo que deverá ser privilegiado em detrimento daquele mais comum, que é o que é que vamos digitalizar. Eu acho que, se calhar, deveríamos olhar para o lado oposto, que é o que é que não pode e o que é que não deve ser digitalizado. E começando por aí, damos valor também àquilo que nós fazemos e que a tecnologia não vai fazer, que é sermos humanos. A partir daí, então sim, deveríamos ter uma abordagem sistematizada relativamente a tudo o que são tarefas que podem e devem ser otimizadas, muitas delas digitalizadas, mas que permitam exatamente os profissionais de saúde despenderem tempo a ser mais humanos. E eu acho que esse é talvez o ponto de viragem. Agora, a complexidade associada à prestação de saúde em geral, não só os médicos, enfermeiros, mas todo o sistema, porque isto é um sistema muito complexo, não é um sistema, é uma cadeia de valor tremendamente complexa, isto terá que funcionar de uma forma sistemática também. E, portanto, acho que não pode ser um centro hospitalar ou um centro de saúde ou uma clínica
a digitalizar-se, tem que ser o próprio sistema. E aí, creio que a questão do PRR cria um momento, mais do que ser só dinheiro, é dinheiro que pode ser aplicado de uma forma generalizada pelo Sistema Nacional de Saúde e trazer muitas das mudanças que todos nós desejamos. Existe, sim, aspectos concretos, e agora respondendo muito diretamente à sua pergunta, que podem e devem ser digitalizados. Processos mais administrativos, processos que tentam resolver a ligação dessas várias peças do tal sistema que falava há pouco, que muitas vezes é o que atrasa, é a falta de comunicação. E tipicamente, estas ligações, as conexões, são muito mais eficientes se forem feitas de forma tecnológica. A própria geração e gestão de dados. Naturalmente, se eu tiver um processo manual, a recolha de dados e de informação para o melhorar é muito mais difícil. A partir do momento em que eu tenho digitalizado os vários passos, consigo também, a partir daí, gerar um momento de melhoria contínua. Tenho mais dados, consigo otimizar, tenho mais dados, consigo otimizar. E eu acho que é essa a mudança de paradigma. É mais do que algumas das peças digitalizarem-se, tem que ser o sistema como um todo. E depois a comunicação entre as peças desse sistema, porque há muita reutilização. Não é preciso também estar sempre a arranjarmos novas formas de melhorar esses processos. Os processos acabam por ser muito semelhantes em todos os prestadores de saúde. É uma questão também de reutilização, de partilha e também, e reforço aqui, a questão da utilização dos dados, que também só surgem com os processos digitalizados. Alexandre, o Miguel estava aqui a referir a questão de não pode ser uma atuação de cada unidade de saúde per si. Isto significa que é a própria forma como o SNS está organizado que tem que mudar? Antes de mais, obrigado, é um prazer estar aqui convosco hoje. Eu creio que não é só o SNS, é todo o sistema de saúde. E eu creio que há uma componente aqui muito focada na questão da prestação de cuidados, que é parte do sistema. É importante ter a noção que a prestação de cuidados, que nós conhecemos tipicamente, estes cuidados convencionais, é só uma componente e essa, sim, merece passar para uma lógica de digitalização. Às vezes parece-me que nós temos aqui uma má concepção do problema, uma vez que pretendemos digitalizar os processos que existem, em vez de repensarmos os processos no mundo digitalizado, ou seja, não estamos a falar essencialmente de replicar tudo o que estamos a fazer agora de uma forma digital. Não, nós temos realmente que pensar em como viver no mundo digital. E outras indústrias já o fizeram. O setor da saúde realmente tem aqui algum atraso. E existe ainda outra componente relevante que realmente a digitalização, esta transformação vai nos permitir fazer, que é dar o enfoque necessário à prevenção. Há mais de 40, 50 anos que nós falamos muito de prevenção e do fraco investimento e capacidade até de intervir na prevenção, do orçamento ou da despesa portuguesa em saúde, nós estamos a falar de cerca de 1 a 2%, um valor muito baixo, e a verdade é que a digitalização vai nos permitir realmente começar a ter um enfoque maior nestas áreas. Reparem, por exemplo, o facto, e essa revolução está a acontecer paralelamente aos prestadores convencionais que eu represento, porque claramente os wearables, os smartwatches, toda esta tecnologia está a desenvolver-se paralelamente ao setor convencional da saúde. Mas esta tecnologia, por exemplo, está a produzir um conjunto de dados, um conjunto de informação que já nos está a alterar a forma como nós nos comportamos. E certamente vai nos permitir fazer estratificação de doentes para o futuro, falarmos até como é que o doente se vai relacionar com o sistema de saúde. Portanto, eu creio que nós, para conceptualizarmos este problema, é realmente algo vasto e que deve ser pensado sempre numa lógica, e eu, como administrador hospitalar, a grande questão não é ter um hospital, o meu hospital digitalizado, é realmente como é que eu presto os mesmos serviços, ou serviços similares, ou chego àqueles resultados num mundo completamente diferente do que tenho hoje. Sandra, o Alexandre focou aqui na questão, por exemplo, da monitorização e dos wearables. Isso é outra área onde se podem conseguir avanços muito significativos? Muito significativos. Eu diria que não só pela tecnologia, mas também pela transformação do sistema que pode trazer. E aqui uma comparação muito simplista, mas há 20 anos atrás, qualquer pessoa que precisasse medir a pressão arterial ia a uma farmácia.
E a única pessoa que sabia interpretar o resultado era o farmacêutico, não era? Que dizia, está alta, está baixa, hoje está melhor, amanhã está pior. Hoje em dia as pessoas têm em casa esse tipo de equipamentos e com esse tipo de equipamentos conseguem monitorizar a sua própria pressão arterial. E conseguem saber, face àquela informação, continuam a ser números, não é? Face àquela informação, se estão numa situação normal face àquilo que é o seu histórico, ou se estão um bocadinho mais acima, um bocadinho mais abaixo. Se nós pensarmos nisto expandido para doenças crónicas e para dados sistémicos de acompanhamento sistematizados, dados sistematizados de acompanhamento dessas doenças, eu diria que a telemonitorização pode trazer duas vantagens. Uma é eu conseguir remotamente acompanhar um paciente pela medição que ele vai fazendo sistematicamente, pode ser diariamente, 2 em 2 dias, dos seus sintomas e das suas medidas, não é? Seja através dos tais wearables, ou seja através de aplicações no seu telefone, seja qual for a medida de recolha, e, portanto, eu consigo fazer remotamente e evitar, por conseguir percebendo a progressão de determinados sintomas, e evitar deslocações a urgências, por exemplo, e atuar muito mais na prevenção, como dizia o Alexandre. E, por outro lado, eu acho que traz ainda uma outra alteração, que é os próprios pacientes passam a ter uma responsabilidade pela sua própria doença muito significativa. E eles próprios também começam a ter um conhecimento, nomeadamente no caso das doenças crónicas, muito mais informado da doença, e começam também a perceber, eu hoje tive este determinado comportamento, tive esta determinada reação, e começam a ser muito mais donos e cuidadores de si próprios e das suas doenças do que os médicos que hoje os... Uma forma de prevenção também. Completamente, e que hoje só acontece cada vez que vão à consulta, não é? Fazem algumas medidas, o caso dos diabéticos, obviamente, mas se isso for complementado com todo um registro do dia-a-dia do paciente, eu acredito que traga muita prevenção e muito maior conhecimento, e o próprio doente sente-se muito mais responsabilidade porque tinha à sua frente os dados. E, portanto, acredito que a telemonitorização, nomeadamente para as doenças crónicas, pode trazer aqui muitas vantagens, e quer do ponto de vista, essencialmente do ponto de vista da prevenção, mas não só pelo que as entidades de saúde podem fornecer, como também do comportamento dos próprios pacientes. Sandra, queria lhe perguntar também se considera que o próprio modelo de financiamento dos hospitais faz parte do problema, em vez de fazer parte da solução. Eu acho que tem que fazer parte da solução. Hoje em dia não acredito que esteja tão vocacionado para isso. E quando digo isto tem que incentivar estes comportamentos, tem que incentivar que as entidades invistam neste tipo de tecnologia, nestes tipos de processos, e aquelas que mais investirem são aquelas que mais recebem, e, portanto, incentivar a que sejam feitos esses investimentos, e, ao mesmo tempo, também há pouco falávamos na própria formação. Haja incentivos no modelo de financiamento das entidades de saúde para também capacitar os profissionais de saúde. E até, eu diria, indo um bocadinho mais longe, até a recrutar outros profissionais para serem profissionais de saúde. Nós temos no mundo inteiro uma escassez de profissionais de saúde, e essa escassez vai continuar, não vamos ter tempo para formar profissionais de saúde à medida que precisamos deles. Mas temos, por exemplo, em Portugal, muitos cuidadores informais, e que já vimos agora uma alteração legislativa recente à volta dos cuidadores. Esses cuidadores podem eles próprios ser profissionais de saúde, não é? E avançarem, eu diria, e ter as próprias entidades de saúde a apoiar esses cuidadores, em vez de monitorizarem só um doente, poderem cuidar mais do que um, porque têm um conhecimento daquela doença, porque fazem o acompanhamento, e trazer outros profissionais também para o ecossistema da saúde. E, portanto, os próprios modelos de financiamento dos hospitais deviam refletir todo esse ecossistema que nós queremos mudar do ponto de vista da utilização da tecnologia, da formação dos profissionais de saúde, de captar outros profissionais para também fazerem alguns cuidados de saúde, e acho que sim, acho que o nosso modelo de financiamento tem que ser revisto à luz dessas necessidades. Miguel, esta questão da necessidade de profissionais de saúde, no futuro vamos necessitar cada vez mais profissionais de saúde? Concorda com esta avaliação da Sandra? Eu não só concordo, como acho que é inevitável. Não só pelos dados a que temos acesso, até fazemos uma pequena análise empírica do que é a maior geração de todos os tempos, que é os baby boomers, que entraram numa fase já de idade avançada e que, portanto, vão obrigatoriamente
ser alvo de cuidados de saúde. E, portanto, quando naturalmente se a procura aumenta, naturalmente que temos que equiparar com a oferta. Parte da oferta pode ser na otimização, que falávamos há pouco, e só fazer aqui um pequeno parênteses, porque acho que é importante sublinhar aquilo que o Alexandre disse, de não ser só digitalizar, mas de perceber como é que todos os sistemas, a forma de trabalhar, a forma de lidar com os pacientes, etc., tem que se ajustar a um mundo que é digital. Portanto, não é só digitalizar processos, é a própria forma de trabalhar ser diferente. E isso pode vir ajudar a complementar alguma falta que exista nos profissionais de saúde. E muitos daqueles exemplos que a Sandra trouxe, acho que são bons exemplos. Acho que terá que se ir até um passo mais à frente, porque quanto mais digital for o apoio da saúde, mais dados vamos ter. Quantos mais dados tivermos, mais podemos encontrar novas soluções. Soluções também que podem ser de financiamento, a forma de pagar medicamentos ou tratamentos, que com medicina de precisão vai melhorando cada vez mais e vai mudando a forma como avaliamos também o impacto que os tratamentos têm e, com base nisso, então, fazer-se o devido pagamento. Aqui, ou seja, passar para um modelo baseado em resultados. Por exemplo, sim. Mas são coisas que são resultado da digitalização do mundo, não é só da saúde. Mas começamos a ter mais dados que nos permitem tomar outro tipo de opções e, lá está, como disse no início, novos modelos de negócio, porque no final do dia tem que haver dinheiro, tem que haver negócio, porque a medicina avança muito também com o dinheiro. Mas eu acho que é essencial percebermos o alcance e a mudança que o mundo está a sofrer com a digitalização. E, portanto, sublinhar, porque eu estou totalmente de acordo com o que o Alexandre disse, e no final do dia quem está mais digitalizado é o paciente também. Portanto, se o paciente está mais digitalizado, vai exigir também um serviço mais digitalizado. Havia aqui há bocado estava aqui a pensar também que há de facto um conceito, e pegando na prevenção e nas novas formas digitais de nos monitorizar, que de facto a prevenção e a quantidade de dados que hoje em dia se recolhem, as apps que existem, que não só recolhem a minha pulsação ou o que é que seja durante o dia, mas onde eu posso também dizer o que é que eu comi, o que é que não comi, a ligação entre várias aplicações, começam a caracterizar a forma como eu vivo. Não é? Os meus comportamentos, a forma como eu trato o meu corpo. E isso terá que ter, obrigatoriamente, também, a dada altura, um impacto nos tais modelos de financiamento e como se olha para a saúde. Porque é que, atenção, isto é alvo de muita discussão, como é óbvio, mas porque é que uma pessoa que se preocupa mais com a sua saúde deverá pagar mais do que uma que não se preocupa? Atenção, que depois temos toda uma série de coisas à volta. De seguros, exatamente, e também de informação, porque há pessoas mais informadas, menos informadas, mas o que é facto é que também a internet vai dando cada vez mais informação, portanto, eu acho que isso vai esvanecer, mas há de chegar a uma dada altura em que se calhar isso vai ter que entrar no modelo, vai ter que entrar no esquema e na forma como se financia a saúde. Alexandre, eu sei que é um defensor deste sistema baseado em resultados, portanto, do financiamento ser mais ligado aos resultados que se conseguem em termos de saúde. Sim, eu creio que nós temos que enquadrar também esta questão nos incentivos que nós colocamos no sistema. E, tipicamente, os incentivos que nós temos estado a colocar no sistema é para manter tudo como está. Naturalmente, os hospitais vão comprando uns computadores e umas impressoras e uns servidores, mas a verdade é que nós estamos a dizer aos hospitais, digo os hospitais porque 60% do financiamento do setor é absorvido pelos hospitais. E nessa lógica, realmente o que nós estamos a dizer às instituições, façam o que sempre fizeram, não vão alterar muito o que fizeram. Temos algumas exceções, é interessante ver que, por exemplo, o desenvolvimento da monitorização remota da doença pulmonar obstrutiva crónica nasceu pelo facto de se começar a pagar por doente monitorizado remotamente. E em Portugal hoje temos um conjunto vasto de doentes e que, aliás, esse programa demonstrou, por exemplo, uma redução dos internamentos ou adidas às urgências destes doentes crónicos. Mas também já está a existir, por exemplo, a insuficiência cardíaca, ou seja, foi o modelo de financiamento que veio influenciar estas alterações. Agora, contudo, é preciso termos realmente esta noção, é que os incentivos que nós estamos a colocar, quer pelo financiamento, quer pelo modelo de governação,
é de que mantenham tudo como está, minimamente estável, e não promovam a mudança. mudança. Porquê é que acha que não muda? Porquê é que essa mudança não acontece? Por uma razão, há várias razões certamente. O que eu penso que uma das razões que me parece primordial é a de nós não estarmos a pensar um setor em que a inovação está a emergir. Ou seja, nós acreditamos nos prestadores convencionais, de uma forma, e acreditamos que os prestadores convencionais vão se manter aqui eternamente, com as mesmas estruturas, e não criamos espaços, por exemplo, para que novos prestadores apareçam e consigam prestar cuidados, muitas vezes até com uma qualidade inferior, mas que depois incrementalmente vão recuperar, como é o bom princípio da inovação disruptiva. E um dos exemplos que nós temos em Portugal, a Sword Health, que hoje é considerada quase um unicórnio na área da reabilitação remota de doentes, que é uma empresa que, do nada, surgiu e que realmente já está a prestar cuidados a milhares de doentes de forma remota, num problema que existia de falta de acesso de cuidados na área da reabilitação, eliminando até a necessidade de profissionais de saúde e da deslocação de doentes e tudo mais, criando muito mais conforto para os doentes. Estes prestadores, como no caso deste exemplo, vão surgir e estão a surgir. A verdade é que o sistema continua a limitar-lhe muito o acesso. Coloca-os à margem. Coloca-os à margem. Eu costumo dar um exemplo de um artigo seu no New England Journal of Medicine, que diz-nos quais são as lições da Uber para o setor da saúde. E então diz-nos, essencialmente, que temos 3 hipóteses. Uma é ignorar que a inovação está aí, e isso parece-me aquilo que nós andamos a fazer um bocadinho. A outra é pedir mais regulamentação, ou seja, travar a inovação, vamos testar, vamos pedir ensaios clínicos para as apps e para tudo mais, né? E ter aqui um processo de 7 ou 8 anos para aprovar uma tecnologia, ou realmente até os prestadores convencionais inovarem no modelo de prestação. E eu creio que em muitos aspectos, quer do exemplo que eu dei da monitorização remota de doentes com DPoC, quer agora na hospitalização domiciliária, em que estamos a contar com muita tecnologia de monitorização remota de doentes, ou de outras tipologias de cuidados que vão surgir e que os hospitais, de uma forma genérica, estão a desenvolver muito ainda de forma incipiente, mas acreditar que é necessário ter um ecossistema que promova essa inovação e nós criarmos os incentivos para que essa inovação ocorra é essencial. Porque a tecnologia existe, repara, a tecnologia está aí. A questão é de como é que todos os atores podem realmente maximizar e potenciar a utilização dessa tecnologia. Sandra, já aqui falámos muito de dados, Big Data, temos inteligência artificial, os avanços na genómica. Estamos, de facto, a assistir a um período de revolução nos cuidados de saúde? Sim, claramente que sim. Há já muitos exemplos como estes que já falámos aqui da utilização dos dados para um avanço significativo. Acho que o caso, por exemplo, da vacina contra a Covid é um exemplo muito visível do que é esta junção dos dados, de muitos volumes de dados e o aceleramento que conseguimos ter na construção de uma vacina por causa do volume de dados que estava disponível. Eu gostava só de dar aqui 2 notas em relação aos dados que me são importantes. A primeira é, eu acho que restringimos muitas vezes o nosso discurso aos dados de saúde, aos dados das pessoas, aos dados pessoais, dados de saúde pessoais. Mas há outros tipos de dados na saúde que são muito importantes. E, nomeadamente, em Portugal, mesmo desses outros, fazemos muito pouca exploração. Os dados operacionais, nós não sabemos até agora, corrija-me se estiver enganado, nós não sabemos quantas camas existem em Portugal assim de um dia para o outro. Não sabemos, se quisermos saber em tempo real quantas camas, quantas estão ocupadas no Sistema Nacional de Saúde. Nós não temos essa informação. Nós não temos isso para profissionais, nós não temos isso para recursos. E isso não são dados pessoais, são dados. São dados que agregados e em tempo real, nos dariam um conjunto de informação muito necessária para responder àquilo que nós precisamos. E vimos isso no exemplo da pandemia do Covid-19. Um outro ponto essencial, depois temos os dados pessoais, e esses sim, temos aqui algumas restrições que vêm dos regulamentos, mas são restrições que existem que são boas restrições, não é? Eu trabalho numa empresa de base americana, onde sempre foi dito que a Europa está a ser precursora na defesa dos dados pessoais. Portanto, o regulamento para a proteção de dados é algo que nos vem proteger como cidadãos e não restringir.
temos que cumprir esses regulamentos para fazer aqui alguns avanços e temos que encontrar a forma de o fazer. E, portanto, sim, nos dados pessoais há aqui alguns cuidados, mas depois temos os dados agregados de saúde, não é? Os dados agregados de uma determinada doença, de uma determinada região, que esses sim, também sendo disponibilizados, por exemplo, à academia, são absolutamente essenciais para se fazer a investigação. Isso não está a acontecer. Não acontece hoje de uma forma aberta e recorrente em Portugal, isso não existe. Eu recordo que no início da pandemia do Covid-19 surgiu por várias vezes os pedidos públicos da academia de ter acesso aos dados da própria pandemia e os dados que eram entregues eram insuficientes, porque não existem, porque não estão estruturados, porque não foram partilhados. E, portanto, eu diria que temos esta visão dos dados, mas não nos podemos restringir só aos dados pessoais, porque quando olhamos só para os dados pessoais deixamos de olhar para os outros e tratar os outros já nos traria muita informação e muita capacidade de decisão. Relativamente à inteligência artificial, eu queria dar aqui uma nota, porque falamos também muito da utilização dessa tecnologia e temos as startups que já fazem muito esse trabalho. A própria regulamentação de contratação pública em Portugal não incentiva a que isso seja feito. Portanto, nós temos uma contratação pública em Portugal que diz que qualquer concurso público tem que ser fechado do ponto de vista de âmbito, com um resultado definido, com um preço fixo. A inteligência artificial aplicada a determinados modelos serve precisamente para eu descobrir coisas que eu não sei. Então, se eu não sei, como é que eu posso colocar num caderno de encargos a aquisição de coisas que eu não sei? Não faz sentido. E nós não temos, efetivamente, também do ponto de vista do modelo de contratação para as entidades de saúde ou para quaisquer outras do setor público, nós não temos modelos de contratação que incentivem a inovação. Que é, vou comprar aqui qualquer coisa para estudar o que é que eu quero fazer com ela. Nós não temos isso. E, portanto, também desse ponto de vista da regulamentação, é muito interessante que essa alteração seja feita, mas é também interessante percebermos que muitas vezes as entidades querem fazer e não encontram a forma legal, se quisermos, de avançar nesse sentido, mesmo que queiram fazer parcerias com a academia ou com investidores privados ou com empresas como aquela que eu represento. Alexandre, queria acrescentar aqui alguma coisa? Eu creio que é um mecanismo que realmente não está a ser utilizado nesta questão da compra pública, que é um mecanismo da compra para a inovação. É uma metodologia que existe no Código de Contratação Pública. Nós temos vindo a utilizá-la, aliás, em parceria e com o apoio da Agência Nacional de Inovação e a tentar promover esta forma de contratação pública. Permitiu-nos ainda agora abrir, no próximo mês de março, em consórcio, uma compra pública para a inovação na área da reabilitação remota de doentes, com outros parceiros europeus. É um concurso perto de 5 milhões de euros, portanto é um concurso muito grande, mas que pedimos ao mercado essencialmente para desenvolver connosco soluções. Não é um produto fechado e realmente temos outra experiência na área de desenvolvimento de instrumentos que nos permitam uma ligação melhor entre o hospital e a comunidade. Desenvolvemos também um andarilho inteligente que se pode bater palmas ou chamá-lo, e que foi desenvolvido com os nossos doentes e com empresas, e foi possível fazer isso. Agora, a verdade é que a Administração Pública Portuguesa não está preparada para isso, e eu creio que a Agência Nacional para a Inovação criou agora também até um grupo de suporte para que estas áreas sejam desenvolvidas, não só no setor da saúde, mas também de uma forma alargada. Só uma pequena nota na vertente do que foi aqui falado, da questão dos dados operacionais. Eu creio que eles são realmente essenciais e que nós não temos maximizado a sua utilização. E eles podem ser, e até para os doentes ou para quem nos está a ouvir, perceber como estes dados podem ser essenciais. Podem ser essenciais, por exemplo, no escalonamento, por exemplo, de equipas para o serviço de urgência, de acordo com a previsão do afluxo a um serviço de urgência. No agendamento de cirurgias, de determinação do tempo de utilização de um bloco operatório, permitindo maximizar o número de cirurgias realizadas, o número de utilização de gabinetes de consulta. Portanto, há aqui um conjunto de informação que é essencial. Aliás, nós já temos alguns, infelizmente não em Portugal, mas até em alguns países até bastante próximos, que, por exemplo, um doente chega à urgência, eu já consigo prever, a partir do momento que fazemos a triagem de Manchester, prever se aquele doente precisa de uma cama de internamento. E a partir do momento que eu tenho um grau de probabilidade elevado, eu vou já indicar qual é que será a cama e preparar a cama para aquele doente, e evitando que um doente, por exemplo, fique 2 ou 3 horas num serviço de urgência à espera de ser transferido para o internamento. Portanto, esta tecnologia já existe, nós estamos a utilizá-la muito pouco. Há graves problemas estruturais na forma como
como os dados estão a ser utilizados dentro dos hospitais. E nós temos que ultrapassar essas dificuldades, porque realmente existe aqui um manancial muito grande para nós maximizarmos o acesso a cuidados de saúde e a qualidade de acessos de saúde. Depois, por outro lado, todos estes dados pessoais, e nós já, aliás, um projeto que recebeu um prémio da Microsoft, o Gabital, no Hospital São João, por exemplo, permite prever infecções nosocomiais, ou seja, prever e identificar doentes através de redes neuronais, prever se um determinado doente lançar alertas irá ter uma probabilidade de ter uma infecção hospitalar e, portanto, intervir antes de ele ter uma infecção hospitalar. Esta tecnologia existe, aliás, foi resultado desse prémio que a Microsoft atribuiu, uma tecnologia desenvolvida em Portugal por um hospital público. Agora, é evidente que estamos a falar ainda de projetos incipientes, mas para perceber que este tipo de dados tem realmente, e se nós formos capazes de estruturar melhor estes dados, realmente vamos ter aqui uma alteração da forma como estamos organizados e, principalmente, aumentar a eficiência e a capacidade de prestar cuidados a mais pessoas. Miguel, quando se fala de dados, e o tema também foi já aqui aflorado pela Sandra, fala-se de proteção de dados. É um bloqueio, pode ser um bloqueio a que se consiga desenvolver sistemas, lá está, mais capazes de partilha de informação, até entre unidades de saúde, ou o próprio doente poder ter ele próprio os seus dados e todos os seus exames e poder partilhá-los com os médicos onde se dirige. O sistema, como existe hoje, bloqueia a inovação ou temos de ter mesmo esta proteção? Bom, primeiro eu acho que, e como disse a Sandra muito bem, o objetivo básico do RGPD era para a proteção individual das pessoas e dos seus dados. E, portanto, não é algo que se quer que se deva ou se possa contornar. O que ainda não existe é, de facto, uma prática e uma cultura enraizada de como utilizar os dados da forma correta. Há sempre uma tendência, uma tentação a se utilizar os dados na sua forma mais crua, porque é aquela também mais fácil e mais rica, mas existem formas de conseguir obter esses dados e utilizá-los da melhor forma. Agora, que nesta altura é um bloqueio, eu acredito que sim, porque ainda não encontramos, ainda não estamos confortáveis na forma como utilizar, e atenção que dados de saúde são dados muito sensíveis. E, portanto, aí acho que temos que ir com a parcimónia que o tema exige, mas não se pode deixar de investir, de procurar soluções com base nesse bloqueio. Portanto, sim, mas... Sim. O próprio doente pode ter interesse nisso, não é? Sem dúvida. Não, acho que há exemplos muito interessantes de como, de facto, a proteção de dados varia muito da condição. Se calhar nem é do paciente em si ou do cidadão, mas da condição. Eu, por exemplo, hoje em dia não acho muita piada, ou não gosto, que o meu telefone saiba exatamente em todos os sítios que eu ando. Agora, se eu tiver uma condição em que possa, a dada altura, ficar fragilizado, ou que possa ter um desmaio, ou qualquer coisa, aí se calhar adorava que soubesse onde é que eu estava. Não é? Portanto, ou se tivesse um familiar que precisasse de maior acompanhamento. Portanto, o RGPD tem que ser utilizado, temos que saber como utilizar. E eu acho que nós ainda não estamos exatamente aí. Eu acho que a partir do momento em que o cidadão, os pacientes estiverem conscientes de que autorizando a utilização dos dados têm mais a ganhar do que a perder, eu acho que aí se vão instituir os mecanismos necessários para que eu possa dizer, a partir de agora, da forma como digo que posso querer ser um dador de órgãos ou não, quero que todos os meus dados sejam utilizados pela ciência ou pelo sistema de saúde, porque depois depende também, estamos a falar de dados clínicos ou dados mais operacionais. Porque os dados de saúde não se restringem à minha condição de saúde, mas também a forma como eu utilizo o sistema hospitalar, se paga tempo, se não paga tempo, a que horas é que vou, a que horas é que não vou, se moro perto, se moro longe, e todos esses dados em conjunto é que vão ajudar a uma melhor prestação de saúde. Portanto, há aqui uma combinação do clínico e do não clínico que eu acho que é muito interessante. Agora, claramente é uma questão cultural e talvez não só cultural, eu acho que ainda os próprios mecanismos legais e administrativos ainda não estão suficientemente ajustados a esta nova realidade.
muito, André. Eu creio que é mesmo uma questão até de estratégia. Eu creio que há países que já fizeram e foram capazes de desenvolver-se. A Finlândia é um caso típico em que existe um registro nacional de dados, que o doente aceita partilhar ou não com os prestadores. Portanto, não é algo que é do Serviço Público de Saúde ou do Serviço Privado de Saúde ou do setor social, é do cidadão e ele decide partilhar. Portanto, há o registro único, mesmo todos os prestadores informam esse registro, portanto, referente àquele doente. O que eu creio aqui em Portugal é que nos falta essa liderança, ou seja, há aqui uma questão de governação, evidentemente, e essa governação tem que ser desenhada, mas temos que perceber é que realmente este caminho é um caminho que nos vai permitir, por um lado, melhorar a saúde das pessoas e outro, reduzir custos para o erário público e também, individualmente, para as famílias. Nunca nos podemos esquecer, 30% da despesa em saúde em Portugal é assumida diretamente pelas pessoas quando necessitam de cuidados. Muito em exames, não é? Que depois têm que ser feitos várias vezes. Exatamente. E isto pode ter aqui um reflexo muito grande na redução da despesa em saúde e com melhores resultados em saúde. Mas aí está que essa necessidade de termos um modelo de governação adaptado, evidentemente, ao contexto nacional, mas sem restrições do ponto de vista ideológico. Não faz sentido hoje, os dados são do cidadão, nós vivemos numa república, portanto, o cidadão deve ter acesso a estes dados. E nesse aspecto, a República, temos que encontrar aqui uma solução de governação que nos permita que estes dados sejam partilhados entre os vários prestadores, sendo eles, evidentemente, da posse de cada cidadão individualmente. Agora, é uma questão mesmo de liderança. Parece-me que aqui que nos falta dar este passo, porque a tecnologia está aí, não é por falta de tecnologia. Sim, eu ia só complementar que acho que é um tema de liderança, de governança dos dados, e que tem que incluir temas de acessibilidade. Portanto, eu hoje posso estar na disposição de dar os meus dados e amanhã posso dizer, a partir de hoje, eu quero que esses dados sejam privados. Porque a lógica do RGPD é muito do consentimento. Exatamente, não é? do consentimento, mas lá está, eu agora estou numa situação mais fragilizada porque fiz um determinado procedimento e preciso de ser acompanhada e, portanto, quero deixar que estejam abertos e outras... Portanto, essa acessibilidade controlada pelo próprio cidadão. E o segundo aspecto que me parece essencial é a rastreabilidade, é eu saber onde é que andam esses dados, não é? E quem é que teve acesso e em que condições é que teve acesso. Porque o Regulamento Geral da Proteção de Dados não diz que os dados não podem estar acessíveis, diz que nós temos que dar autorização e que as entidades que fazem a gestão desses dados têm que saber quem é que acedeu e em que condições é que acedeu e para que é que acedeu, não é? E depois, sabendo que foi feito um acesso indevido, devem então reportar que esse acesso foi realizado e devem, de alguma forma, atuar sobre isso. Mas, portanto, é preciso depois também dar essa segurança aos cidadãos, que é, estão aqui os dados, a qualquer altura pode dar ou não dar acesso, e está aqui também a forma de visualizar quem é que tem acesso aos seus dados e para que é que teve acesso. E de que forma é que teve acesso, não é? Porque ter acesso aos meus dados de forma anónima não me faz qualquer... Não sabem que eu sou, sabem que mulher na zona de Lisboa, que tem aquela determinada, aquele determinado sintoma ou aquela determinada doença. Agora, os meus dados pessoais eu tenho que saber, foi aquele médico, e porque eu sei, porque eu fui a uma consulta e ele acedeu à minha ficha e viu os meus dados, foi o outro médico porque eu tive que fazer. Portanto, eu sabendo quem é que tem acesso aos meus dados, traz um conforto que é muito parecido com eu andar com os exames médicos debaixo do braço de consulta em consulta, não é? E alguém os ler. Exato. Eu creio que, a partir daqui, que nós estamos a fazer já uma grande alteração, eu vejo até da realidade das instituições, por exemplo, a utilização de passwords para aceder a sistemas informáticos e a segurança dos sistemas é completamente diferente do que era há 10 anos atrás, em que as passwords estavam num post-it vinculado ao ecrã do monitor, o ecrã do monitor, do ecrã do computador. O que eu creio aqui, à partida, é que se nós tivermos, eu creio que esta preocupação que nós vamos ter, se tivermos uma entidade reguladora destes dados, aliás, como tivemos a CIBS no setor bancário, por exemplo, em Portugal, ou outro tipo de entidade que faça esta regulação, que consiga realmente garantir esta rastreabilidade e o acesso dos dados quando eles são necessários por autorização do doente, que pode ser por chave móvel digital, pode ser por cartão de cidadão, o que se entender, e o doente naquele instante é que dá acesso aos seus dados, e até permitir que os seus dados, por exemplo, possam ser utilizados para a inteligência artificial, se eu for diabético, dizer-me, olha, com as suas condições deve ir ao médico no próximo mês ou agendar uma consulta, ou mesmo agendar-lhe uma consulta. Este tipo de instrumentos devem estar disponíveis. E parece-me aqui que a relevância do tema merece uma dedicação de uma entidade que tem aportes públicos e privados, mas a criação dessa entidade parece-me fulcral. O que nós não temos hoje
é realmente uma entidade que só se foca nisto. Exato. Nós temos um conjunto. Hoje, para o doente, aliás, é até muito mais complexo, porque ele dá a autorização dos seus dados no hospital, depois naquele, depois naquele médico, Não, depois vai ao grupo CUF. e não tem qualquer controle, às tantas, sobre onde é que autorizou os dados. Não é? Nem sabe que dados é que tem, no limite, não é? Porque no grupo CUF tem os dados, depois vai à Luz Saúde tem outros dados, vai a um hospital público Faro e tem lá os dados, vai a Bragança tem outros, vai ao Centro de Saúde tem outros. Portanto, esta questão de termos uma entidade realmente que faça esta regulação e que concentre estes dados, iria nos permitir aqui um ganho grande. E para além disso, aumentar a qualidade dos cuidados, até porque reduzia muito o erro da transação, ou seja, que é entre os vários prestadores haver falhas de informação, que leva a maus resultados na qualidade da prestação de cuidados, a duplicação de exames e tudo mais. Portanto, esta possibilidade de nós realmente termos uma estratégia, e aproveitando até o PRR para isso, para criar uma entidade que faça esta gestão de dados, uma entidade com um cariz mais regulador, faria todo sentido. Já vamos ao PRR, mas eu antes queria perguntar à Sandra, enfim, até na sequência de um tema que o Miguel já abordou mais ao início, que tem a ver com a desumanização dos cuidados que pode acontecer por causa deste tema da digitalização. Isto significa também que a forma como os profissionais de saúde abordam o cliente tem que ser diferente, tem que haver aqui outra empatia que de alguma forma compense o maior distanciamento que às vezes a digitalização provoca? Nós no último ano e meio, acho que todos, não é? Todos vivemos muito mais o mundo digital, não é? As nossas profissões, eu própria também no trabalho que faço, passei a ter que fazer um trabalho muito mais digital, não é? Sempre atrás de um computador. E isso também se passou em muitos dos cuidados de saúde. Eu acho que o tema da desumanização tem que ser pensado não necessariamente da presença física, mas o que é efetivamente sentir-se um tratamento mais humano. Se pensarmos num idoso que mora numa aldeia remota e que tem que ir a um hospital, o que é mais humano para ele? É o médico ligar-lhe para o telefone, mesmo que não seja com imagem, ligar-lhe para o telefone à hora marcada, no conforto da sua casa, fazer uma consulta, dizer que viu os exames, perguntar-lhe como é que está, ou fazer aquele idoso viajar não sei quantos quilómetros em transportes públicos, ou mesmo que não seja, esperar numa sala de espera, ser atendido com atraso, como acontece, como muitas vezes nós sabemos que é porque os médicos não são imensos, não é? O que é mais humano? E, portanto, muitas vezes falamos da tecnologia como se afastando os médicos dos pacientes, e eu acredito que nós temos é que encontrar este equilíbrio, porque a minha experiência também das conversas que vou tendo é que muitos destes pacientes preferem estes modelos mais digitais e sentem-se até tratados de forma mais humana, porque não saíram de casa, porque não tiveram que fazer a sua deslocação, etc. Nós temos alguns exemplos aqui da zona de Lisboa, de centros hospitalares, que já incorporaram, pela necessidade também trazida pelo Covid, mas que depois incorporaram nos seus próprios processos, alguma tecnologia que permite precisamente alterar a forma como são feitas algumas consultas, eu vou dar alguns exemplos, e que não traz do lado dos pacientes menos humanização. Olha, um exemplo é as consultas de anestesiologia, a partir das 3 da tarde, são feitas remotamente. Porque o que acontecia era que as pessoas iam ao hospital no dia anterior a fazer uma determinada cirurgia e faziam as suas análises, o teste de Covid, e depois esperavam até às 5, 6 da tarde para serem vistos, para depois apanharem um transporte, voltarem para casa, para no dia a seguir estarem no hospital outra vez de manhã para fazer a preparação para uma cirurgia. O que está a acontecer neste centro hospitalar é que a partir das 3 da tarde as pessoas vão para casa. Olha, vá para casa e vão-lhe ligar e essa consulta é feita remotamente. E isto não é muito mais humano. Parece muito mais humano. E os próprios pacientes sentem-se muito mais confortáveis a fazer assim. Há outro exemplo das consultas de obesidade, que eram feitas em anfiteatro, em que havia pessoas de todas as zonas do país que vinham fazer as consultas, quer de preparação, quer de acompanhamento desta obesidade crónica, e que passaram a ser feitas em Teams, neste caso, e que as pessoas não se deslocam, as pessoas sentem-se mais humanas, e, portanto, não acho que seja a panaceia, como dizia há pouco, para responder a todos os problemas, mas eu acho que há níveis em que, efetivamente, a tecnologia, mesmo não existindo uma presença física,
pode aumentar a humanização ou a forma como nós tratamos quem está à nossa frente no dia-a-dia. E eu acho que não necessariamente fazer à distância, usando tecnologia, é menos humano. Depende dos casos, depende dos casos. Sandra, vou aproveitar a sua embalagem para lhe perguntar, enfim, queria fazer aqui uma ronda por todos, se considera que o PRR vem de facto dar resposta a muitos dos problemas que nós aqui já falámos, ou se de facto deveria ter outros pontos que neste momento não estão a ser considerados? Eu acho que é não sei se vem dar resposta a todos os pontos, mas acho que é uma oportunidade única para resolvermos muitos dos temas que temos. É um brutal acelerador para aquilo que nós precisamos de fazer no Sistema Nacional de Saúde. Se vai ou não dar resposta tem muito a ver com a forma como ele vai ser executado. E apesar de nós termos e serem públicas as ideias que são subjacentes ao plano de recuperação para a saúde e também para outras áreas, nós não sabemos exatamente como é que vão ser executados e o que é expectável daqui a 2, 3 anos nós vermos de impacto da execução daqueles investimentos. Mas vê ali algumas alterações, por exemplo, de processos? Sim, fala-se muito, falámos aqui na utilização dos dados, fala-se muito no registro único e nas bases de dados únicas, quer de recursos, quer de profissionais. Fala-se bastante na modernização dos equipamentos e parecem coisas básicas, mas nós precisamos disso em Portugal. Ainda há equipamentos muito obsoletos nos serviços médicos e hospitalares. E fala-se efetivamente nesta visão mais centrada no paciente, cada vez mais. Não estou certa, apesar de todas as intervenções públicas que vimos sobre o assunto falam muito deste foco também na vida dos profissionais de saúde, não estou certa de que esteja a ser assim pensada e acho que é absolutamente essencial que o seja. Ou seja, quando olhamos para um determinado problema e o queremos resolver com tecnologia, olhar para o lado do paciente, mas olhar também para o lado do profissional de saúde. Eu acredito que é uma excelente oportunidade para fazer esse trabalho e certamente lamentarei imenso se não usarmos essa oportunidade para fazer muito da modernização que precisamos fazer. Mas não se esgota no PRR. As entidades hospitalares têm orçamento, normalmente este ano temos este tema do orçamento anual, mas têm orçamento para elas próprias serem catalisadoras de alguns investimentos. E há pouco ouvíamos aqui o Alexandre dar exemplos e é importante que esses exemplos também sejam conhecidos para que umas entidades puxem pelas outras e encabecem essa modernização e não única e exclusivamente estar dependentes dos planos de recuperação e resiliência, que eu acho que vão trazer uma boa base, mas não são exclusivas dessa modernização que é preciso fazer. Miguel, considera que o PRR vai aos pontos certos para resolver alguns problemas da saúde em Portugal? Acredito que é um bom princípio, eu concordo com a Sandra que isto não é claramente o final, não é um pacote que resolve todos os problemas, mas há aqui um aspecto que eu acho que é fundamental. E seguindo também o que o Alexandre disse, tudo o que nós temos estado aqui a falar tem sido à volta da mudança e tem sido à volta de olhar para as coisas de uma maneira diferente. E fugindo da política, mas não podendo sair da política, porque as decisões são ao nível da política, isto são reformas. E o que o PRR exige aos Estados-membros, portanto, o que a Comissão Europeia exige aos Estados-membros é reformas, para os quais existem investimentos, mas o que eles pedem mesmo e andam à procura é de reformas. E eu creio que aqui existem dois blocos no que diz respeito à saúde. Existe um que é a reestruturação do sistema de saúde, da parte mais física, a recuperação de muitos centros de saúde, de algumas componentes clínicas, mas há outra componente que é a digitalização, e essa talvez tenha mais propriedade para poder falar, e que fala dos 4 eixos que nós temos estado aqui a falar, que são 4 eixos razoavelmente simples, mas que depois no final, naturalmente, têm as suas complexidades de execução, que é o paciente, a forma como o paciente se relaciona com o sistema global, não só privado, não só público, mas também privado, embora aqui naturalmente a prevalência seja no público. Os profissionais de saúde é o segundo pilar, ou eixo, e depois os outros dois que têm a ver com a interoperabilidade, que o Alexandre falou há pouco, e de facto o nosso país não é particularmente grande. Às vezes é difícil para nós percebermos. Se eu estou no Norte, vou a um hospital e tenho que estar a dizer tudo o que já disse cá em baixo. E se calhar depois quando volto cá não sabem que eu estive lá em cima. A interoperabilidade é algo que eu acho que
que devia ser natural e que o digital vai ajudar. E depois a questão dos dados, como utilizar os dados, creio que está previsto um data lake global, lá está, Alexandre, talvez um bom ponto de partida para depois começarmos a pensar, então, mas quem é que vai gerir isso? Quem é que vai garantir que se consegue alimentar esse data lake da forma correta e que se vai utilizar da forma correta? Mas estes 4 eixos estão explícitos nos documentos públicos que existem do PRR e, portanto, isso leva-me a crer que, de facto, em termos de caminho traçado, estamos no bom sentido. Aquilo que a Sandra disse é essencial, quer dizer, agora como é que vamos executar? Mas aí é que eu acho que o PRR aí deixa de ser um instrumento político e tem que começar a ser um instrumento que todas as entidades, o país como um todo, tem que começar a assumir. Porque vai haver demasiadas coisas para todos fazermos. E vamos ter que assumir isto como um caminho único. Isto não vai ser, a execução não vai ser só da responsabilidade do governo A, B, C ou D, não vai ser só responsabilidade do Ministério A ou da entidade A, vai ser uma responsabilidade de todos os que vão ter papel ativo nestas transformações e em particular estes 4 eixos a que me referi, para que de facto as reformas ocorram. Porque depois, naturalmente, a partir do momento em que se mude a forma de pensar, a forma de trabalhar e que isso esteja refletido na regulação e no dia-a-dia, na parte prática, eu acho que as reformas de facto acontecem. Alexandre, está otimista em relação ao PRR? Fazia ali alguns afinamentos eu ia fazer na aqui, estratégia? Eu ia testuar aqui um bocadinho ia testuar aqui dos nossos colegas de painel. Eu creio que o PRR decorre de uma componente de algum equívoco em relação à realidade nacional. E digo isto e considerando, evidentemente, e é preciso ter a noção que atualmente o setor da saúde, o setor público, tem tido despesas de capital na ordem de 2% do seu volume de negócios, o que é manifestamente baixo e que leva a uma deterioração do parque hospitalar. E grande parte do investimento que está previsto no PRR é para recuperar, ou criar novos edifícios, recuperar estabelecimentos, e eu creio que aí foi feito um exercício um pouco preguiçoso, já o disse, que é de recuperar investimentos que não foram realizados nos últimos 20 anos, ao invés de imaginarmos o que é que queremos do nosso sistema de saúde em 2030. E eu creio que aí existem muitos aspectos para melhorar, porque mesmo nesta questão da digitalização era preciso equacionar um serviço, neste caso um serviço público de saúde, numa realidade diferente, que não é de 2000, ou será de 2030. Em vez de recuperar atraso, pensar já ao futuro. Exatamente. E eu creio que em muitos aspectos nós estamos a recuar ao passado e isso vamos perder tempo nesse aspecto. Em relação à componente dos dados e à questão da inovação, eu creio que nós só vamos ter grandes resultados quando percebemos que devemos dar oportunidade de forma descentralizada. E em muitos aspectos, apesar da questão, por exemplo, da gestão central dos dados, tem que ser algo comum e muito bem governado do ponto de vista quase do centro para a periferia, a verdade é que a inovação surge da periferia para o centro. E nós continuamos com o país, e particularmente falo com alguma propriedade dos serviços públicos, continuam com um grande grau de centralização e quase com uma limitação da entrada de novos modelos de prestação de cuidados. E eu creio que aqui é mesmo esta questão da inovação. Nós vamos ter bons resultados quando aprendermos que esta inovação, esta transformação ocorre de forma descentralizada e para isso é necessário ter um modelo de governação que permita responder às necessidades da comunidade, em que os parceiros da comunidade podem trabalhar em conjunto, em que pequenas indústrias, startups podem ajudar a desenvolver essa transformação, ao invés de termos um sistema altamente centralista e que não aceita, e que, aliás, acredita que vivemos num mundo padronizado, em que um hospital de Bragança deve ser igual a um hospital de Lisboa, em que o centro de saúde de Beja deve ser igual a um centro de saúde no Porto. É preciso mais autonomia, não é? Não é só uma questão de autonomia, é uma questão de acreditar que as organizações se devem desenvolver de acordo com o contexto onde estão localizadas e adaptadas às necessidades reais de cada população. E aí nós temos que garantir mais participação das pessoas na gestão destas organizações e aceitar que o Estado pode prestar o serviço público de uma forma mais descentralizada. E eu creio que é esse caminho que nos falta perceber. Eu tenho uma grande esperança
salvo erro, a área do digital tem cerca de 300 milhões de euros. Eu tenho uma grande esperança que nós vamos a tempo e de utilizar melhor este financiamento, mas é preciso equacionar isto numa lógica em que realmente nós temos de ter ecossistemas amigáveis da inovação e da transformação. Caso contrário, vamos perder a oportunidade, mas certamente temos que nos manter otimistas e trabalhar para que este financiamento seja utilizado da melhor forma. Muito bem, muito obrigado aos três. E assim terminamos esta nossa TIC-Talk dedicada à saúde, onde falámos da importância da tecnologia, mas sobretudo da adoção de novos processos para melhorar a eficiência e a produtividade dos cuidados de saúde, enfim, com casos que foram aqui muito práticos, que foram aqui amplamente debatidos. Muito obrigado por ter estado connosco e fique atento à próxima edição da TIC-Talks. Muito obrigado.